O ano está acabando e talvez você esteja exatamente onde estava no final do ano passado, reclamando da sua vida, preso num trabalho que você não gosta, sem tempo, sem energia, com uma remuneração baixa e principalmente sem um plano para mudar essa realidade. Mas é aí que vem uma boa notícia, porque nunca foi tão fácil para aqueles que querem explorar a internet começar um negócio digital. Hoje existe uma série de ferramentas, estratégias e modelos que permitem que qualquer pessoa, mesmo começando do zero, construa algo relevante nesse universo. E é por isso que eu vou te mostrar 5 motivos concretos para que você coloque essa sementinha na sua cabeça de que o negócio digital pode ser o caminho que você está procurando. Só que antes disso eu tenho que falar do meu negócio digital, o Viver de Renda, que está na sua 33ª turma e na próxima segunda-feira a gente vai abrir vagas para essa turma. Eu só iria fazer isso em janeiro, mas a minha equipe me convenceu de dar essa última oportunidade ainda em 2025. Já que a melhor forma de você começar a mudar a sua vida em 26 é começando a mudança antes, para já entrar em 26 em velocidade de cruzeiro. Então, para você que quer aprender a investir, para montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países aprendendo a investir tanto no Brasil quanto no exterior, eu te convido a fazer parte do Viver de Renda. Numa oferta muito interessante, porque além do Viver de Renda, você leva acesso ao do Meu Milhão, mais outros 15 produtos, todos pelo preço de um. Então, para quem quiser mais informações, tem um link aqui na descrição e deve aparecer um QR Code aqui na tela. Lembrando que a abertura já é nessa segunda-feira, então fique de olho. Mas agora entrando nos motivos para que você possa considerar o digital como um caminho para você, potencialmente. O primeiro motivo é que quando você olha para a internet, fica muito claro o quanto de prosperidade existe ali. Geralmente você vê uma pessoa começando com um público pequeno e de repente você para de acompanhar e quando bate o olho ela tá enorme. Sendo que aquela era uma pessoa comum, só que agora ela tá multimilionária. E aí muita gente se pergunta, né, por que isso acontece? E na minha visão isso acontece, essa prosperidade toda, porque a internet é o mais próximo que existe de um livre mercado. E livre mercado não quer dizer que, nossa, todo mundo vai ganhar dinheiro, mas o que quer dizer é que é muito mais fácil você começar naquele mercado, porque não tem barreiras relevantes de entrada. E esse é um ponto inicial. Pensa comigo, para criar um perfil no Instagram, um canal no YouTube, você tem que tirar algum tipo de certificação ou pagar um conselho regional dos YouTubers do Brasil? Não, simplesmente não tem esse tipo de reserva de mercado, como aparece em outras tantas profissões por aí. Por isso o trabalho para começar no digital costuma ser muito menor do que outras áreas, o investimento ele é muito baixo. E justamente por isso muita gente entra. E aí que tá um ponto que o pessoal tem que pensar no livre mercado, né? Como você não tem barreira de entrada, a competição é feroz. Você pensa, vou fazer um post por dia, tem um cara postando 5 vezes. Então entenda que não é garantia de começar nesse negócio e ter sucesso. E muito menos sucesso de maneira rápida. Alguns podem conseguir isso, mas são exceção. Geralmente vai levar um tempo, 6 meses, 1 ano, 2, 3, vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas o ponto é essa ausência de uma barreira inicial, que é ótima para quem tá começando e terrível para quem já está no topo. Pensa no meu caso, por exemplo, o que te impede hoje de começar a competir comigo em educação financeira? Nada. Não tem algum tipo de proibição. Da mesma forma que eu falei da questão dos YouTubers do Brasil, não tem um conselho regional dos educadores financeiros. Pelo menos não ainda. Já me chamaram para criar um negócio desses. E eu achei muita sacanagem, né? Porque eu usei esse mercado livre e não quero ser uma pessoa que vai botar uma barreira para que outras pessoas possam fazer o mesmo. Mas tem gente por aí com outra cabeça. Mas entenda que até o presente momento, enquanto eu gravo esse vídeo, a única coisa que impede você de competir comigo é a sua vontade. Pô, Bruno, mas eu não tenho o seu conhecimento. Então talvez você não compita de igual para igual, mas ainda poderia começar uma competição. Que é o que muita gente fez. Hoje eu tenho vários competidores. Alguns, inclusive, aprenderam comigo lá atrás. Eu até brinco, né, que se eu bater o meu carro numa árvore na Faria Lima, caem 10 educadores financeiros em cima de tanta gente que tem. O que acaba virando um motivo, inclusive, para alguns não começarem, né? Eles pensam, não, esse mercado ele tá saturado, tem muita gente. Só que eu penso justamente o contrário, né? Se tem muita gente ganhando dinheiro, isso mostra que esse é um baita de um mercado, um baita de um nicho, capaz de sustentar muita gente grande. E olhando os números, é justamente o que acontece com a educação financeira e com outros mercados. Sendo que no meu eu posso considerar que a gente está num comecinho ainda, né? Já que se você pega estatística, no Brasil a gente tem alguma coisa em torno de 6 milhões de pessoas investindo em bolsa, num país com 210 milhões de pessoas. Eu duvido muito que a gente vá rapidamente chegar no nível dos americanos, onde praticamente metade do país investe em bolsa, mas acho que a gente vai ter um crescimento positivo ao longo do tempo. E esse é um ponto, né? Eu gosto muito de investir em mercados de beta positivo. Ou seja, mesmo que eu não faça nada, esse mercado vai se manter crescendo. É muito bom quando você encontra um mercado assim. Existem outros, com certeza. E há um mercado assim hoje. Mercado de saúde voltado para idosos. Se você pega o Brasil, a única faixa etária que vai estar crescendo nos próximos anos é das pessoas com mais de 60 anos. E a internet, no geral, é um mercado assim ainda. Muita gente já acessa, mas eu acho que vai ter mais gente ainda acessando, inclusive fazendo mais coisas online do que faziam antigamente. Dito isso, vamos para o segundo motivo, que é o fato de que, ao começar um negócio online, você consegue algo incrível, já que o digital permite que organizações extremamente pequenas alcancem resultados que antes só eram possíveis com equipes enormes. E aqui eu posso dar novamente o meu exemplo. O meu negócio online começou com apenas 2 pessoas, eu e a minha esposa Malu. Éramos só nós dois fazendo absolutamente tudo. E mesmo assim a gente conseguiu faturar nossos primeiros milhões com 2 pessoas trabalhando. Tanto com os produtos que ela vendia, quanto usando o canal dela no YouTube e mais pra frente o meu. Na época a gente usava o canal como vitrine para eventos físicos que a gente fazia pelo Brasil, palestras. Era um negócio pequeno e enxuto, já gerava algum resultado. E desses eventos e dos treinamentos online que a gente começou a fazer, veio a ideia de fazer a primeira turma do Viver de Renda, que foi em agosto de 2017. Nessa primeira turma, na época, eu fiz muito mais para aprender, porque a gente queria lançar
lançar um curso de uma outra pessoa, muito maior. E eu pensei, se é pra errar, é melhor errar pequeno do que errar grande com essa pessoa. E nessa primeira turma do Viver de Renda, eu lembro exatamente, eu vendi para 50 alunos e faturei uns 30 mil reais, foi um pouquinho menos do que isso. O que daria 3 vezes que eu ganhava no Exército na época. Sendo que havia uma pequena diferença, né? No Exército eu ganhava 10 mil reais por mês e eu tinha jurado morrer pela pátria. Na internet eu não tinha que fazer esse tipo de coisa. Então veja que era muito mais interessante. E aí quando eu penso no tempo que eu levei para alcançar 1 milhão, fica mais interessante ainda. Porque se eu pego desde o meu primeiro investimento, feito aos 17 anos, até o primeiro milhão, foram 12 anos. Se eu passar a contar desde quando eu me formei, porque eu comecei a ganhar mais, foi com 22 anos, seriam 7 anos até o primeiro milhão. Agora quando eu pego o segundo milhão, por conta do marketing digital, isso aconteceu em 7 meses. E continua acontecendo até hoje. Sendo que, como eu disse, né, a equipe lá atrás éramos eu e a Malu. Depois tivemos a primeira pessoa contratada, a madrasta da Malu, a Adriane. E depois vieram outras pessoas. Mas antes de entrar no grupo, se eu pego e somo a minha equipe com a da Malu, a gente não chegava a 10 pessoas, todo mundo em home office. E esse é o ponto, né? A internet permite que você faça muito com muito pouco. Se você pensa na minha profissão, eu sou essencialmente um professor. E todos sabem que no Brasil, pelo menos a maior parte dos professores, é mal remunerado. Agora pensa no seguinte, que esse professor que é mal remunerado, dando aula para turma de 30 alunos, pensa que ele pode fazer essa mesma aula para turmas com 1.000 ou 10 mil alunos. O trabalho, inclusive, vai ser o mesmo, ele ministrar a aula. Só que como ele alcança muito mais gente, ele vai ser melhor remunerado por conta disso. E que equipe que ele precisa no começo para fazer isso? Nenhuma. Essencialmente, ele. E à medida que o negócio for crescendo, aí sim ele pode adicionar mais pessoas. Mas repare que quando isso for acontecer, como foi o meu caso, o seu custo ele vai crescer muito menos do que a receita do negócio. E quando você tem uma receita crescente, né? A receita é o dinheiro que entra no negócio e os custos que continuam pequenos, você tem um negócio extremamente lucrativo. Pô, Bruno, mas aí você falou de uma pessoa que teve sucesso e nem todos terão sucesso com o negócio online. Perfeito, isso realmente não vai acontecer. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Mas aqui a gente entra no motivo 3, que é outro benefício da internet. Porque até quando dá errado, o custo do erro, comparado ao negócio tradicional, ele é muito baixo. Especialmente para quem começa de uma forma mais tímida, pequena, de um jeito simples. E dá para começar assim, porque você pensa, né, do que você precisa para começar seu negócio online hoje. E aqui eu vou novamente citar o meu caso, né? Lá atrás, quando eu comecei meu canal no YouTube, eu gravava com o meu celular. Era um Samsung S6. Na época, ele era o melhor celular? Não, não era. Havia celulares muito melhores, inclusive da própria Samsung. Já tinham lançado o S7, estava para sair depois de alguns meses o S8. O áudio dos meus vídeos era o melhor, eu usava um baita microfone? Também não, eu usava o próprio microfone do celular. Pô, e quanto à sua iluminação, Bruno? Era de primeira? Você comprou ring lights, investiu nisso? Também não. Apesar da ring light ser barata, naquela época com coisa de uns R$1.000 já teria alguma coisa boa, eu não queria gastar esse dinheiro, porque era um teste. Então eu fiz a minha própria iluminação. Eu usei canos de PVC, papelão, papel alumínio, 3 lâmpadas no meio. Eu e a Malu, a gente montou isso seguindo o tutorial de um vídeo que a gente viu no YouTube. Fizemos 2 e a gente usou aquilo por um tempão. Custo total, pouco mais de R$100, deu uns 130 e mais o meu tempo. Sendo que a minha hora naquela época era muito mais barata do que a hoje, né? Incomparavelmente mais barata. Então não tinha problema gastar o tempo com aquilo, valia a pena. Pra editar os vídeos, mesma coisa. Compramos um software, a gente mesmo fazia. A Malu, inclusive, fazia boa parte porque ela era melhor do que eu em edição. E aí você pensa, né? O que teria acontecido na pior hipótese se o meu negócio não tivesse dado certo? Um caminho totalmente diferente daquele que ele tomou no final. Eu teria perdido alguma coisa bem básica em termos de dinheiro, basicamente o dinheiro das ring lights e do software que eu usava para editar os meus vídeos, porque o microfone, entre aspas, era do celular e para gravar eu usava o próprio celular que eu já tinha. Então eu teria perdido alguma coisa, se eu não me engano, em torno de R$400. Agora, dando certo, e aí é o ponto, né? Se der certo, você pode mudar de vida, de um jeito, inclusive, que você nem imagina que é possível. E novamente eu digo isso por experiência própria, porque se lá atrás alguém me dissesse que eu teria um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos, inclusive a gente está quase batendo esse número, se não bateu ainda enquanto você vê esse vídeo, e eu te convido a fazer parte para que a gente possa bater o mais rápido possível essa métrica. Mas além disso, um Instagram com mais de 3 milhões de seguidores, um podcast entre os mais vistos e ouvidos do Brasil, e que eu seria sócio, inclusive, de uma empresa de valuation bilionário. Eu ia falar para essa pessoa que ela tá viajando, que não tinha como aquilo acontecer. Eu simplesmente não enxergava como isso seria possível, mas no final foi possível, e tudo por conta dessa ferramenta maravilhosa chamada internet, e dentro dela dessa outra ferramenta chamada redes sociais. Foi isso que permitiu que eu criasse e alavancasse o meu negócio. E aí, por falar em redes sociais, já entrando no quarto motivo, aqui vem mais um ponto para que você tenha o seu negócio digital. Porque no mundo tradicional, você produz enquanto está acordado. Já no digital, o algoritmo trabalha para você 24 horas por dia. E claro que alguns trabalham bem melhor do que outros, mas isso em nada inviabiliza o seu crescimento. Um vídeo que você postou há meses, por exemplo, vai te trazer muita visibilidade, ainda que o trabalho já tenha sido feito. Um post que você publicou ontem, ele continua sendo entregue no dia de amanhã, mesmo que de forma mais tímida. Muitas vezes, tudo que você precisa para ganhar algum tipo de tração é viralizar um bom conteúdo. Se você pensa em venda, sua página de vendas continua convertendo enquanto você dorme. Um anúncio continua rodando enquanto você está viajando. De modo que quando você pensa, é como se você tivesse um tipo de juro composto no negócio. É como se criasse pequenas versões de você, soldados do seu exército que lutam enquanto você descansa. E para mostrar o quanto isso é verdadeiro, eu vou pegar estatísticas aqui do próprio
próprio canal. Se você pega o Você Mais Rico, esse meu canal que tá quase batendo 2 milhões de inscritos, eu vou olhar aqui o número de visualizações que eu tive nos últimos 30 dias. Olhando o número de visualizações que eu tive nos últimos 30 dias, veja que a gente tá próximo de 1,8 milhão, arredondando aqui para um número inteiro redondo bonito. Mas você sabe o quanto desses views vieram de vídeos postados há mais de 30 dias? Ou seja, vídeos antigos do canal, digamos assim? 1,2 milhão. Então veja que 2/3 dos views que eu tive esse mês vieram de conteúdos que eu não fiz esse mês. Deixando claro que isso acontece principalmente aqui no YouTube, né? Se eu fosse pegar Instagram, TikTok, outras redes, aí já é bem diferente. Mas veja que aqui o esforço que você faz se acumula. E essa é uma das grandes razões pelas quais o digital permite saltos tão rápidos. Porque é como se você tivesse mais de um você trabalhando no seu negócio. E em um momento muito peculiar, né? E esse é o nosso quinto motivo. Porque nesse momento a atenção migrou para a internet. Hoje a gente pode falar que a atenção é um ativo muito valioso, talvez um dos mais valiosos do mundo. E se a gente pega o público brasileiro, ele fica, em média, 57,6% do tempo acordado na frente de uma tela. Isso dá alguma coisa em torno de 9 horas e 13 minutos. Esse dado vem do Global Overview Report de 2023, então ele está levemente desatualizado, mas eu diria que talvez até para mais aqui no Brasil. E aí, considerando os dados desse relatório, ele pegou 45 países, ele viu que o brasileiro ele fica olhando uma tela por mais tempo do que qualquer outro país do relatório. Sendo que desse tempo uma parte enorme é dedicada às redes sociais e aplicativos de comunicação. E aí, pensando em negócios, isso muda completamente a dinâmica, porque as pessoas olham mais para a internet, elas compram mais pela internet e até por isso o e-commerce costuma crescer ano após ano. Se a gente pega 2025, o faturamento projetado para e-commerce é de 234 bilhões. E eu te pergunto, né, você mesmo que vai comprar alguma coisa na internet, onde que você pesquisa primeiro? Talvez não seja o seu caso, mas muita gente pesquisa em redes sociais. Mais especificamente, 58% dos brasileiros costumam pesquisar em redes sociais antes de decidir aquilo que eles vão comprar. E como é que eles fazem essa pesquisa? Eles vão no Instagram, eles veem reviews no YouTube, eles olham opiniões das pessoas no TikTok. Você tá reparando o padrão, né? Tá todo mundo olhando para uma tela. E aí vem mais, porque o Brasil tem uma dinâmica muito interessante. A gente é um dos países onde a influência digital é mais forte no mundo. Pegando dados de 2025, quase metade dos brasileiros, para ser mais exato, 42%, fizeram compras influenciadas por criadores de conteúdo. Só que aí tem um ponto, né? Quando elas vão comprar, elas vão para um site. E só compram se aquele site passar confiança. Isso tem uma explicação, porque é no site que a pessoa encontra as informações organizadas do produto, preços, detalhes, os bônus, quando se trata, por exemplo, de um produto digital, as condições e principalmente a segurança para seguir adiante. No próprio vídeo de renda isso acontece. Você me vê falando aqui no YouTube, vê lá no Instagram, mas quando decide comprar é no site que tudo vai ser convertido. É lá que você acessa as informações completas, entende a oferta e finaliza sua matrícula. Um site permite que você organize seus produtos e serviços de forma clara. Tem páginas dedicadas para vendas, materiais, eventos, rode anúncios com muito mais eficiência. Você pode capturar leads também se depender de plataformas terceiras e principalmente construir um canal oficial que você realmente controla. Não é um terreno alugado, sujeito a mudanças e algoritmos, como acontece nas redes sociais, mês após mês praticamente. E novamente, né, com a evolução tecnológica, isso tá mais fácil hoje. Lá atrás, quando eu criei meu primeiro site, só para trocar a barra lateral de um lado para o outro, cara, era uma guerra. Mas hoje em dia não. Se você usa, por exemplo, a HostGator, parceiro oficial aqui do canal, você consegue registrar o seu domínio, hospedar o site, criar páginas profissionais, com e-mail personalizado, tudo no mesmo lugar sem precisar programar nada. A HostGator tem um construtor de sites, onde você consegue, sem nenhum tipo de designer ou programador, ter um site incrível. A própria IA te ajuda a construir tudo. Você responde algumas perguntas simples, com o nome do site, o que você pretende apresentar lá, e a tecnologia faz o trabalho pesado para você. O design nasce pronto, os textos são criados automaticamente em poucos minutos, o seu site, ele tá no ar com a sua cara e pronto para vender aquilo que você quer. E tudo isso é personalizável, tá? Cores, fontes, menus, seções. Em minutos você tem um site funcional, profissional e totalmente adaptado para o celular, porque é onde as pessoas, pelo menos a maioria, vão acessar a sua plataforma hoje em dia. E depois de tudo isso, quando você estiver satisfeito, basta você clicar em publicar. Ele vai estar no ar. Eu sei que vários de vocês que assistem aqui o conteúdo, vendo os motivos que eu listei, podem enxergar que há sentido em ter um negócio digital ou uma presença online. Então, pensando nisso, eu preparei aqui um link, junto com o pessoal da HostGator, que vai te dar um desconto de até 76% na plataforma, para que você possa criar o seu site e começar a navegar por esse mundo. Até porque, voltando ao ponto central aqui do vídeo, o digital não é mais uma opção em paralelo para você. Na verdade, ele é o ponto principal. É a rua mais movimentada do mundo. É lá que tudo acontece. E não ter sua loja lá é abrir mão de vendas e de dinheiro. Principalmente quando você entende que tem uma baixa barreira para que você possa fazer isso, um custo reduzido para manter o seu negócio, ainda que ele tenha uma escala muito grande, com algoritmos que trabalham enquanto você dorme para entregar a sua mensagem, e ainda que nada dê certo, pelo menos o custo do erro é muito baixo. É muito melhor do que gastar 500 mil para abrir uma franquia. Portanto, chegando ao final aqui do vídeo, minha provocação é a seguinte, né? Será que para 2026, entre as suas metas, entre aquelas várias que você vai colocar lá no seu bloco de notas do celular, para o ano seguinte, será que não vale a pena ter uma delas envolvendo ganhar dinheiro pela internet? Pelo menos tentar, já que o custo do erro é muito baixo? Na minha opinião, vale a pena. Porque se der errado, você perde pouco. Agora, se der certo, meu amigo, você pode mudar de vida. E se
disso acontecer, te convido a me contar, ou aqui no YouTube, pelos comentários, ou lá no Instagram. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.